a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Convidamos você a meditar conosco dentro desta última lição do terceiro trimestre de 2019. Nós estaremos estudando hoje sobre Seja um mordomo fiel. Eu sou o pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, moro em Americana, São Paulo, e nós damos palestras por toda parte no Brasil, no exterior. Você pode entrar em contato conosco, nos convidar, estaremos aí com você. Também fazemos palestras assim de passarmos, às vezes, uma semana, 2 semanas em algum local, ou até um mês, dando palestras, orando por doentes, por enfermos, libertação, curas, batismo no Espírito Santo, salvação de almas. Nós chegamos agora, recentemente, de Martinópolis, São Paulo. Estivemos ali na Vila Jaquelites, estivemos ali na sede de Martinópolis, que é a subsede de Presidente Prudente, com o pastor Francisco. Estivemos em Presidente Prudente e passamos por diversas congregações ali. Graças a Deus, glorificamos, exaltamos o nome de Deus, porque Ele fez maravilhas ali. Foram mais de 60 almas que aceitaram Jesus, foram mais de 250 pessoas curadas. Estivemos ali com o nosso amigo que nos convidou, o diácono Josival Crispim, sua esposa Josi, seu filho Josué. Ministramos ali em várias congregações e Deus foi maravilhoso, fez maravilhas realmente ali. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, é só nos convidar, estaremos com imenso prazer. Podemos dar palestras de EBD para professores, superintendentes, obreiros, os interessados. Podemos dar palestras para obreiros, que é EBO. Podemos fazer palestras aí sobre família, para idosos, para jovens, para casais. Podemos fazer aí palestras sobre escatologia, sobre dons do Espírito Santo, sobre missões. Eu já fui missionário, pela graça de Deus abrimos 8 igrejas. Então você nos convide, estaremos aí compartilhando com você a palavra de Deus e também salvação de almas, curas, libertações, batismo do Espírito Santo. Nós ministramos muito curas e Jesus tem curado muita gente. Então Deus abençoe os irmãos, estamos à disposição. Vamos então à última lição do nosso trimestre. Nós estamos estudando nesse trimestre o tema Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor-presidente ali em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Vamos à nossa lição de hoje, então, lição 13, Seja um mordomo fiel. O texto áureo está em Mateus 25, 21, que diz: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então o texto áureo fala aí da parábola dos servos, e nós vamos ver que para nós tem muito significado dentro da área dos dons espirituais e da fidelidade de cada servo dentro dessa área, da área espiritual. Então nós vamos ver que é confiado a cada servo uma certa medida de habilidade, vamos dizer assim. E eles deveriam trabalhar, então, com esta habilidade recebida e produzir. Então, aquele que sabidamente produzia pouco, foi confiado pouco. Aquele que sabidamente, medianamente, foi confiado, então, medianamente. E aquele que produzia muito, foi confiado muito. E nós vamos ver que aquele que produzia muito, produziu muito mais ainda, conseguiu duplicar aquilo que recebeu. Aquele que recebeu medianamente conseguiu duplicar também.
Mas aquele que recebeu pouco, um só, foi enterrar, não produziu nada, além de dar prejuízo ao seu dono, nem juros, o dono ganhou, e ele ainda não produziu coisa nenhuma. Então veja bem que é dito que esse servo que não produziu nada, que nem temia o Senhor, ele tinha medo do Senhor, ele considerava o seu patrão como alguém que não tivesse coração, não tivesse amor, ele nem amava o seu patrão, e ele então recebeu o destino que merece realmente aquele que não considera, não ama, que despreza, que não produz nada. Então ele foi lançado nas trevas exteriores. E aquilo que ele deveria ganhar, quando o patrão chegou, foi dado àquele que produziu mais. E veja que isso é a ilustração do reino de Deus e a nossa mordomia. Todos nós recebemos algo de Deus. Todos nós temos uma obra a ser feita. E Deus vai cobrar de nós. Você está fazendo o que com o que eu lhe dei? Então não importa se dons espirituais do Espírito Santo, se dons espirituais de Jesus Cristo, se dons espirituais de Deus Pai, todos nós recebemos algum dom ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Então nós devemos produzir, devemos dar resultado no reino de Deus. A verdade prática diz: os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Então existe uma recompensa para o mordomo fiel, para aquele que serve com fidelidade, com alegria, com desejo de agradar ao seu Senhor. Nós estaremos um dia no tribunal de Cristo, onde cada um receberá segundo fez, segundo as obras que realizou para Deus, segundo o trabalho que realizou para Deus. Então isso aí não tem a ver com salvação. Para sermos salvos não precisamos fazer nada. É pela graça de Deus, só precisamos acreditar, que é mediante a fé. Agora, depois de salvos, nós temos que produzir obras, temos que fazer as coisas para Deus com alegria, com prazer, com desejo de ver o reino de Deus crescer cada dia mais pessoas sejam salvas, curadas, libertas, batizadas no Espírito Santo, prontas para o arrebatamento. Então existe uma recompensa no céu e ela será entregue lá depois do arrebatamento da igreja. Aqui embaixo estará acontecendo a grande tribulação e lá em cima estaremos recebendo o galardão, lá na Nova Jerusalém, que é para onde nós vamos no dia que formos arrebatados aqui. Jesus disse que vou preparar o lugar, quando estiver pronto eu volto para buscar vocês. Eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. Então essa cidade é a Nova Jerusalém, onde nós estaremos, onde será realizado ali então o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra estiver acontecendo a grande tribulação. No final da grande tribulação, nós que estamos com Cristo, vamos ir junto com Ele. No final da grande tribulação, Ele vai inaugurar um milênio na terra, um governo de 1000 anos sobre a terra. E nós estaremos auxiliando. Nós estamos em corpos gloriosos, não mais nesses corpos terrenos. Nós não seremos os moradores da terra nesse período de 1000 anos. Nós estaremos auxiliando o governo de Jesus Cristo sobre os moradores do milênio aqui na terra. Então ali estarão os judeus e os povos das nações que escaparam do juízo de Deus no final da grande tribulação, que escaparam de tantas guerras, de tantas maldições, de tantas coisas que aconteceram, devastaram quase que a metade, então, toda a terra, de todos os habitantes da terra. A leitura bíblica em classe está em Lucas 12, 36 a 38 e 42 a 46. Diz assim: E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe.
Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, ele lhe dará sua parte com os infiéis. Então, se nós prestarmos atenção, fala do Senhor que está vindo das bodas, né? Já está vindo com a igreja, e o galardão é dado a cada um, segundo a sua obra. Então, aqui fala já lá, quando nós estivermos na Nova Jerusalém, depois do arrebatamento, né? Depois das bodas do Cordeiro. Então, veja só aí, as bodas são para os salvos, e o galardão para cada um que produziu no reino de Deus. Aí temos aí a segunda vigília, a terceira vigília, se referindo então, porque a primeira vigília é o arrebatamento da igreja, a segunda vigília será a vinda de Jesus ali no final da grande tribulação, trazendo juízo sobre toda a raça humana, separando bodes das ovelhas. A terceira vigília já é o milênio, então haverá salvação. Durante a grande tribulação, haverá salvação durante o milênio. Tá? Então, tem aí 3 vigílias. A primeira, então, é considerado o arrebatamento. Ninguém sabe a hora do dia, mas de repente, Jesus vem sobre as nuvens e leva a igreja. Nesta lição, teremos então os seguintes tópicos e subtópicos. Tópico 1, o que Deus espera de seus mordomos. Subtópico 1, que sejam prudentes na espera do Senhor. Subtópico 2, que espere o Senhor com prontidão. Subtópico 3, espere a recompensa do Senhor. No tópico 2, nós temos as características do mordomo infiel. Subtópico 1, ele não espera que o Senhor em breve venha. Subtópico 2, ele espanca outros servos. Subtópico 3, age de modo irresponsável. No tópico 3, nós temos as qualidades do mordomo fiel. Subtópico 1, fidelidade. Subtópico 2, prudência. Subtópico 3, constituído pelos seus senhores. Então, a introdução que diz: cada crente foi chamado a ser um servo fiel. Não é preciso ter cargo ministerial para isso. Nesta última lição, veremos que o nosso Deus espera encontrar-nos servindo prudente e amorosamente, multiplicando os talentos que Ele nos concedeu, que em Cristo nos achemos fiéis na presença do Pai Celeste. Jesus em breve virá. Então, cada crente, cada pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não importando se é homem, se é mulher, não importando a idade, nem a raça, nem a língua, a nação, nada disso. Não importa também cargo, se tem cargo ou não na igreja, se tem título ou não. Todos foram chamados e todos possuem algum dom. Todos possuem alguma coisa que veio de Deus para capacitá-lo a fazer alguma coisa para Deus. Então, todos devemos produzir o reino de Deus. Como nós somos chamados para sermos mordomos, para trabalharmos, né, para executarmos tarefas para Deus, e sabemos que o dono da obra viajou, mas vai voltar, não é? Então sabemos que Jesus está à direita do Pai, onde intercede por nós. Sabemos que o Espírito Santo está conosco, intercede por nós também, nos capacitando para fazer a obra de Deus. Então, quando Jesus vier, nós temos que prestar contas. Então, ele vem a qualquer momento, ninguém sabe o dia nem a hora. Então, nós devemos ser encontrados fazendo alguma coisa, produzindo no reino de Deus. Então, a primeira coisa é sabemos que nós somos mordomos. Então, o que é mordomo? É o maior dos servos. É aquele que é colocado como maioral sobre outros. É aquele que é colocado como maioral sobre os outros servos. José é um dos maiores exemplos de mordomia, ou de mordomo na Bíblia.
Só podia assumir essa posição quem era fiel em tudo. Veja aí Gênesis 39, 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Também Atos 7, 9. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Então veja um exemplo aqui, de mordomia, um exemplo de um mordomo fiel, e que foi um mordomo que foi capaz de ser usado tremendamente por Deus para abençoar toda a sua família. E, ao mesmo tempo, ele abençoou várias nações, inclusive o Egito. Primeiro, abençoou a casa de Potifar, depois, abençoou todo o Egito. Veja bem que, através dele, por meio dele, Deus trouxe bênção para todos à sua volta. Então, um mordomo realmente fiel, ele traz sempre bênçãos, ele traz sempre resultados positivos em qualquer lugar que ele esteja. E nós podemos identificar vários Josés, Se você vê um crente numa empresa crescendo, assim de repente, ele passa de o último funcionário a ser o gerente da empresa, e a empresa começa a prosperar, você está vendo ali existe um José. Deus usa essas pessoas para fazer progredir empresas, que vão dar emprego para vários filhos de Deus. E essas empresas crescem tremendamente porque os funcionários são honestos, são crentes, são sinceros, desejam que o seu patrão cada dia cresça mais, cada dia dê mais empregos, cada dia possa abençoar mais pessoas. Então, são empresas assim. Eu trabalhei numa empresa assim, onde Jesus salvou muitas vidas. Eu comecei lá de vendedor e passei a ser gerente. Lá também tinha outro pastor que foi gerente. Então, a empresa sempre progredindo, sempre crescendo, sempre sendo abençoada por Deus. Podemos ver também que Jesus é o modelo perfeito de mordomo, constituído sobre a casa de Deus na terra. Veja Mateus 12, 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Jesus é chamado servo, por Deus, e é também o que? O enviado por Deus, o apóstolo, de nossa salvação. Então, mordomo fiel de Deus, morando na terra que pertence a Deus. Então, ele foi um mordomo fiel, verdadeiro. Ele é o exemplo máximo de mordomia, um exemplo perfeito de mordomia. E ele foi capaz de dar a vida por nós, para a nossa salvação. Depois nós podemos ver aí, Moisés também foi servo fiel em toda a sua casa como servo, porém, Jesus o superou como filho sobre sua própria casa, que somos nós. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Hebreus 3, 5 e 6. Então, Moisés foi fiel sobre a casa de Deus, foi um homem considerado aí como um homem mais íntegro entre aquele povo de Israel, quando estava passando por aquela fase difícil, de escravidão e depois de viagem até Israel. Então, ele deu exemplo e foi fiel em toda a sua casa.
e permaneceu como servo de Deus, sempre obediente a Deus. Então ele era fiel no tabernáculo externo, né, construído, e Jesus é fiel no tabernáculo interno. Cada um de nós somos filhos de Deus e Jesus mora em nós através do Espírito Santo. Então essa casa agora é a casa terrestre nossa, é o nosso corpo, né? Então nós temos aí Jesus que está governando sobre este corpo. E nós vamos ser fiéis para que um dia alcancemos então o arrebatamento e estejamos para sempre com o Senhor. Outra coisa a saber nessa lição importante é pertencemos a Deus porque Ele nos comprou pelo sangue de Jesus. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus o vosso corpo, o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, além da terra ser de Deus, nós somos de Deus, pertencemos, fomos comprados. Custamos cada um o sangue de Jesus. Teremos que prestar contas diante de Deus. Hebreus 4:13 diz: E não há criatura alguma invisível diante dele. Antes, todas as coisas são luz e patentes abertas aos olhos daquele com quem temos de tratar. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, como está em 2 Coríntios 5:10. Um dia estaremos diante dele e teremos que prestar contas da nossa mordomia, o que fizemos aqui na terra para que o reino de Deus fosse engrandecido. Então, cada um tem que estar fazendo alguma coisa, porque será cobrado. Esses crentes que só ficam aí assistindo o culto, eles nem cultuam, só assistindo o culto, tomem cuidado, porque todo crente, todo salvo, tem que estar produzindo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Mateus 24:45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo, fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então, o servo fiel, prudente, né, é aquele que está produzindo, está fazendo algo. Ele está engrandecendo e fazendo crescer o reino de Deus na terra. Sempre nós temos que ter a advertência dentro de nós. Nós temos que estar o quê? Vigiando, porque o Senhor está voltando a qualquer momento. E aí haverá prestação de contas. Então você deve estar fazendo algo, produzindo algo no reino de Deus. Vamos então aos tópicos da lição. Primeiro tópico aí, o que Deus espera dos seus mordomos. Subtópico 1, que sejam prudentes na espera do Senhor. Subtópico 2, que esperem o Senhor com prontidão. Subtópico 3, esperem a recompensa do Senhor. Subtópico 1, então, que sejam prudentes na espera do Senhor. Na parábola do servo vigilante, o destaque está sobre os servos que esperam pelo seu Senhor de maneira atenta. Semelhantemente, a parábola das 10 virgens consta que havia dois grupos delas. O primeiro era caracterizado pelas virgens prudentes, que aguardavam o noivo a qualquer momento para as bodas. O segundo, pelas que não tinham azeite suficiente para a chegada do noivo. De modo semelhante, a igreja de Cristo anseia pelo seu Senhor. Mas no dia em que ele arrebatar a igreja, dois grupos serão destacados: os que vão subir e os que ficarão para a grande tribulação. A igreja fiel espera o Senhor a qualquer parábola das 10 virgens. Nós vemos aí que apenas 50% estavam com azeite suficiente. Então é importante aí não ter apenas a lâmpada, mas ter o azeite. O que faltou para as nécias aí, chamadas nécias ou loucas, é o azeite. Faltou para elas, por quê? Porque elas não tinham provimento, elas não tinham depósito. Veja bem, faltou o azeite. E nós sabemos aí que esse azeite simboliza o Espírito Santo. Então veja só, a comunhão com o Espírito Santo, o trabalho para o Senhor, produz esse enchimento. Quanto mais você ora, jejua, estuda a Bíblia, ganha almas, ora pelas pessoas, visita as pessoas. Quanto mais você ganha almas, faz alguma coisa, mais você vai sendo cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem capacita você a fazer essas coisas. Então você vai ser sempre cheio,
continuamente cheio do Espírito Santo. Então, quando Jesus chegar, encontra você cheio do Espírito Santo, produzindo no reino de Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Agora, aquele que não está fazendo nada, ele não está sendo cheio continuamente, porque não está sendo usado em nada, não precisa estar sendo cheio continuamente. Então, é uma pessoa relaxada, né? Pessoa que não considera o reino de Deus, não deseja o crescimento do reino de Deus, pessoa preguiçosa. E são pessoas assim, não é preguiçosa apenas no corpo, não, é preguiçosa espiritual também. A pessoa nunca está orando, nunca está lendo a Bíblia, nunca está trabalhando para Deus, não deseja ganhar almas, não deseja abençoar as pessoas, orar para as pessoas, visitar as pessoas, não produz no reino de Deus. Então essas pessoas ficarão para a grande tribulação. Então no dia do arrebatamento nós vamos ver aí quem são as 5 prudentes e as 5 negligentes, ou nécias, ou loucas, né? A igreja aí vai ter 2 grupos, os que subiram e os que não subiram. Então estavam dentro da igreja física, né, da congregação, mas não estavam dentro da igreja espiritual. Então vão ficar. Subtópico 2, que esperem o Senhor com prontidão. Lucas 12, 38. Na parábola do servo vigilante, o Senhor esperava achar os seus servos de prontidão para que, quando ele batesse a porta, imediatamente eles a abrissem. Assim também a parábola das virgens prudentes mostra que elas estavam prontas, sabendo que a qualquer momento o esposo chegaria. Esse é o ânimo que o nosso Senhor deseja encontrar quando de sua vinda. Os servos de Cristo precisam estar preparados como mordomos fiéis, chamados a militar legitimamente, como está em 2 Timóteo 2,5. Não sejamos negligentes como as virgens loucas, Mateus 25,3. Sejamos prudentes, vigilantes e amorosos. Jesus em breve voltará. Então, na parábola do servo vigilante, é dito que quando o dono da casa chega, que bate a porta tem que ser aberta imediatamente. Então, aquele servo provará com isso que estava todo o tempo esperando o seu senhor. Na parábola das virgens, nós vamos ver que, quando fala assim, todas dormiram ou tosquenejaram, quer dizer que estavam desviados, alguma coisa? Nada disso. Isso aí é para enfatizar a repentina chegada do noivo. Veja só. Quando o noivo chega, então é dito que o noivo chegou. Eis aí o noivo. Então, quem está pronto, segue o noivo. Quem não está pronto, não tem como seguir o noivo. Então, o que acontece? A igreja está sempre ativa, produzindo, sempre em comunhão íntima com o Espírito Santo. Porque é esse mesmo Espírito Santo que nos conduzirá ao noivo Jesus. Então é preciso manter íntima comunhão com o Espírito Santo. Como é que faz para isso acontecer? É estarmos sempre ativos na obra de Deus, produzindo na obra de Deus. Porque quanto mais você produz, mais você é capacitado para produzir. Então nós devemos estar em quê? Em contínuo crescimento espiritual. Então foi citado aí militar legitimamente, quer dizer estar o quê? Trabalhando, é como um exército, né? Um exército que está todo o tempo vigilante, o tempo todo lutando, batalhando, porque quando chegar o seu Senhor, eles se encontrarão com o Senhor e terão algo a apresentar ao seu Senhor. Subtópico 3, espere a recompensa do Senhor. A palavra de Deus declara: bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade os digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Lucas 12, 37. Que honra será quando nas bodas do Cordeiro fomos servidos por Cristo no céu. Os servos verdadeiramente fiéis honram o nome de Cristo no lar, no trabalho e nas mais diferentes esferas da sociedade. Sim, o Rei nos recompensará. Hebreus 6, 10. Veja Hebreus 6,10, que maravilha. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, da caridade que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. E a Bíblia diz, né, sempre firmes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que tem um galardão preparado.
Então nós devemos estar sempre fazendo algo, trabalhando para o Senhor, sabendo que teremos recompensa. No tribunal de Cristo receberemos a recompensa por isso. Deus não é injusto para não considerar o seu trabalho que você tem feito para Deus. Então Deus ama e Deus retribui aqueles que o servem. No tópico 2 nós temos aí as características do mordomo infiel. Lucas 12, 45 a 47. A palavra denuncia o comportamento do mordomo infiel ante a iminente vinda do seu Senhor. Então nesse tópico nós vamos falar sobre o mordomo infiel, aquele que era negligente, aquele que não trabalhava, aquele que não amava o seu patrão. Então, no subtópico 2, as características do mordomo infiel, temos subtópico 1. Ele não espera que o Senhor em breve venha, ele espanca outros servos, ele age de modo irresponsável. Subtópico 1, então, ele não espera que o Senhor em breve venha. O mordomo infiel simplesmente conjectura em seu coração: meu Senhor tarda em vir. Essa imagem tipifica o crente que não se preocupa com a vinda iminente de Jesus. Nosso Senhor alertou quanto ao tempo de sua volta. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. Sua vinda pegará muita gente desprevenida. Então o servo negligente, ele nunca está esperando o seu patrão aí, o seu proprietário, né? O seu senhor chegar. Por quê? Porque se ele estivesse esperando, ele não seria negligente. Mas ele fala assim: meu Senhor tarde de virar, vai demorar muito a chegar, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Um dia eu mudo, um dia eu conserto, um dia eu vou ficar ativo, um dia eu vou trabalhar. Vai demorar muito, deixa eu viver aqui mansamente. Então esse servo negligente faz isso. Ele nunca espera que o seu Senhor esteja chegando. E esse é um grande problema, porque o Senhor virá e de repente ele chegará. E para esse negligente, é segredo a sua vinda. Para esse negligente, a sua vinda é inesperada, né? É de surpresa, é como um ladrão de noite. Veja bem, para esse que está desapercebido. Para quem está sempre esperando o Senhor chegar, então não será surpresa, ele já está esperando chegar. Ele está pronto todo o tempo. Então não tem problema, qualquer hora que o Senhor chegar, está tudo bem. Então ele ama a vinda do Senhor. Subtópico 2, ele espanca outros servos. A parábola também revela que o mau servo abusa de sua missão, passando a maltratar os outros servos de seu Senhor. Ele passa a tratá-los com rigor tirânico e autoritarismo, espancando-os com palavras e atitudes brutais. Quantas pessoas já não deixaram o nosso meio por causa de tal comportamento? Uma das qualidades do mordomo fiel é o amor e o acolhimento. Então aqui fala de outra característica do servo infiel. Então ele trata as pessoas que estão sendo salvas, as pessoas que são salvas, de maneira brutal. Então ele espanca aí, não só com atitudes, né, mas com palavras. Então, de toda maneira, afasta as pessoas de Deus. Nós não estamos falando daquele tratamento igual Jesus fazia com os religiosos, né? Jesus tratava mal mesmo os religiosos, confrontava os religiosos. Nós estamos falando do tratamento com os servos de Deus, com as pessoas, né, na igreja. As pessoas são humildes, as pessoas estão ali querendo aprender, querendo crescer no conhecimento de Deus, estão ali buscando uma bênção para eles, né? Uma cura, um milagre, estão buscando conhecer mais de Deus. Então essas pessoas precisam ser bem cuidadas, bem tratadas, visitadas, aconselhadas, né? Então essas pessoas precisam de amor, precisam de compreensão, precisam de pessoas que as auxiliem na sua vida, na sua caminhada cristã. Subtópico 3, age de modo irresponsável. O mau servo, abusando de sua posição, envolve-se com atitudes ilícitas e impróprias para quem é comissionado pelo seu senhor, entregando-se aos vícios e à embriaguez.
Acerca disso, a Bíblia nos admoesta: o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles erram nunca será sábio. Provérbios 21. A prudência cristã leva-nos a abster das bebidas alcoólicas de qualquer espécie. A experiência demonstra que os riscos de um descaminho é grande para quem faz uso do álcool. Então aqui fala daquele servo que está preso ao pecado, escravizado pelo pecado. Por quê? Como ele não espera o seu Senhor chegar, ele acha que vai chegar muito tarde, vai demorar muito. Então ele não se preocupa com a sua vida de santificação. Então ele não está separado para Deus, para o uso exclusivo de Deus, porque não faz nada. Quem está fazendo a obra de Deus, ele sabe que ele precisa estar sempre orando, jejuando, estudando a Bíblia. Ele está sempre crescendo no conhecimento de Deus, porque ele quer ser usado, ele quer fazer a obra de Deus, ele quer ter resultado positivo na obra de Deus. Mas aquele que não faz nada, aquele que não está preocupado, não tem nenhuma esperança do seu Senhor chegar rapidamente ou brevemente, então ele começa a viver de qualquer maneira, não tendo a necessidade da comunhão com Deus, e acaba caindo em pecado. E cada dia se prende mais ao pecado, cada dia mais dominado pelo pecado. Então aí são várias coisas, né? Alguns estão vivendo em prostituição, outros em adultério, outros estão vivendo em vícios, né? De bebida ou de drogas, de jogos, e vai por aí afora. Outros estão aí presos a filmes pornográficos, né? A imagens pornográficas na internet, e são várias essas coisas. Então essas prisões, né? Vão prendendo a pessoa, por quê? Porque ele não está fazendo a obra de Deus. Então não mantém a comunhão íntima com o Espírito Santo, porque não acha necessário, já que não está fazendo nada. No tópico 3 nós temos as qualidades do mordomo fiel. Subtópico 1, fidelidade. Subtópico 2, prudência. Subtópico 3, constituído pelo seu Senhor. Subtópico 1, então, fidelidade. Uma das virtudes do mordomo fiel da parábola é justamente a sua fidelidade, que pode ser definida como a qualidade ou caráter de quem é fiel, lealdade, firmeza e constância. No Apocalipse, Jesus disse: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Diante das dificuldades e das perseguições, Deus chama o cristão para ser fiel em todas as coisas. Não desista, seja perseverança, firmeza, constância. Né? Olha só, Deus está chamando alguém que seja fiel para a sua obra, alguém que deseja entregar realmente sua vida a Deus e custe o que custar fazer a obra de Deus. Então ele não está preocupado com elogios, não está preocupado em ganhar dinheiro para fazer isso, ele não está preocupado com ganhar posição para fazer a obra de Deus, nada disso. Ele está fazendo para Deus. Então a intenção dele é sempre trabalhar para Deus e esperando que a recompensa de Deus, e lá no tribunal de Cristo. Então veja só que ele não está trabalhando para a recompensa atual, mas uma recompensa futura. Não é para uma recompensa material, mas uma recompensa espiritual. Então essa pessoa não se preocupa em agradar pessoas, ele preocupa-se em agradar a Deus. Quem está com Deus vai se agradar do que ele faz. Quem não está com Deus vai então desagradar essa pessoa que está sem Deus, porque ele está fazendo para Deus, a obra de Deus, do jeito que Deus quer. E você deve saber, quem promete recompensa material para quem o adora é o diabo. A promessa de Deus é espiritual. Então nós estaremos para sempre com ele. Receberemos galardão no tribunal de Cristo. São coisas espirituais superiores a essas materiais. E Jesus disse que nós, nesse mundo, teríamos aflições, né? Nós passamos por tribulações, passamos por problemas, por perseguição, passamos por várias coisas. Não prometeu para nós que nós teríamos uma vida tranquila, sem nenhum problema, sem nenhuma doença,
sem ninguém perseguir. Não prometeu isso para nós. E Jesus diz bem claro: no mundo tereis aflições. Então nós passamos por aflições, mas nós passamos com Jesus. Então fica fácil passar quando nós estamos em comunhão com Jesus. Estejamos nessa comunhão, nessa íntima comunhão. Nós temos uma pessoa morando dentro de nós, o Espírito Santo. Mantenhamos a comunhão íntima com Ele. E você vai ver, se você fizer isso, você passará pelas grandes tribulações da vida, passará pelas grandes aflições da vida, passará pelos dias maus, tudo. E sempre você será vitorioso, porque Deus está conosco. Tenha certeza disso. Então, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa. Seja fiel, mesmo que tenha que passar por terríveis problemas, situações, mas ser fiel. Não deixe de ser fiel, porque ou você pode morrer a qualquer momento, ou pode Jesus chegar no momento que você não está sendo fiel. Então, permaneça fiel. Subtópico 2, prudência. Outra qualidade apresentada na parábola é a prudência, a virtude de quem age com moderação e comedimento, evitando erros e danos, tanto para si quanto para o seu semelhante. Quantos ministérios não têm sido destruídos por falta de prudência? Principalmente no falar. Tiago aconselha-nos: sabeis isto, amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Nas palavras do sábio Salomão, quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Provérbios 16b. Então, prudência, sedes simples como as pombas, e prudentes como as serpentes. Olha só, prudência. Ou seja, tem um momento certo, É aquele kairos, que é o momento de Deus, o tempo de Deus, a hora certa para fazer tudo que precisa ser feito. Então a prudência indica para nós esse momento, essa hora certa. Então a prudência vai fazer com que a gente não fale aquilo que não deveria falar, que não faça aquilo que não deveria fazer. Então você vai o quê? Pensar duas vezes, Prudência vai fazer pensar duas vezes antes de falar ou antes de fazer alguma coisa. Então essa prudência, ela vem exatamente com a intimidade, a comunhão com o Espírito Santo. Nós vemos às vezes, Jesus falando sobre os religiosos, sobre, por exemplo, chamando Herodes de raposa, falando da hipocrisia, dos fariseus, os escribas, os saduceus. E às vezes você acha: mas Jesus então não tinha prudência? Não é isso. Jesus estava tratando com pessoas religiosas que se diziam representantes do reino de Deus e estavam fazendo só coisas erradas, ensinando coisas erradas, fazendo coisas que não condiziam com a sua posição. Então eles combatiam essas pessoas. Então usavam palavras duras e confrontavam essas pessoas. Porque nós estamos falando de prudência, aí parece que Jesus não era prudente, que acabou morrendo por causa disso, porque falou demais, agiu, confrontando. Então não confunda as coisas, não é isso que nós estamos falando. A prudência aqui quer dizer uma vida que você tem em comunhão com Deus, que indica para você o que você deve fazer para o reino de Deus ser engrandecido. Porque aquele que procura agradar-se a si mesmo, ou agradar as pessoas, ele desagrada a Deus. Nós devemos agradar a Deus. Então a prudência aqui indica que você, na obra de Deus, vai fazer as coisas de acordo com o ensinamento, a direção do Espírito Santo. Então você não vai fazer as coisas da sua cabeça, da sua ideia, mas seguindo a orientação do Espírito Santo. Muitas vezes essa orientação pode levar você a confrontar pessoas, pode levar você a arriscar sua vida, pode levar você a lugares perigosos, então a situações difíceis.
a prisão, há muita coisa. Mas você deve estar sempre na direção do Espírito Santo. Então essa prudência indica mais isso, é você procurar a direção do Espírito Santo, o que falar, como agir. Cada situação existe uma maneira de enfrentar essa situação. E nós devemos procurar a orientação do Espírito Santo para enfrentarmos essa situação. Subtópico 3, constituído pelo seu Senhor. Quem constitui posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus. É o que revela a parábola do Divino Mestre. Nosso Senhor não comissiona interesseiros ambiciosos e prepotentes. Ele comissiona santos para o santo ministério, homens que, como Paulo, se entregam de corpo e alma ao Salvador amado. Gálatas 1:1. É preciso estar no centro da vontade de Deus. Por isso estejamos firmados na Bíblia Sagrada, para termos um ministério cristocêntrico, no qual Cristo seja o centro de tudo. Então, o mordomo fiel, constituído por Deus, quem escolhe é Deus. Veja bem que lá os ministérios, em Efésios 4:11, lá diz que Cristo, então, escolhe essas pessoas e coloca na igreja. Então, lá tem apóstolo, profeta, evangelista, tem pastor, tem mestre. E quem escolhe esses ministérios é o próprio Jesus Cristo. Ele escolhe e coloca. E quem capacita? O Espírito Santo capacita os ministérios. Então tudo é coordenado aí por Deus. Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Então é Ele quem coloca as pessoas, capacita, cuida, orienta. Então nós devemos o quê? Nos submeter a esse senhorio. Então, o mordomo, ele tem patrão, ele tem senhor. E sempre devemos nos lembrar que nós trabalhamos para ele e não para nós. Ninguém é dono da sua mordomia. Mordomia quer dizer um servo que trabalha para alguém que é dono. Temos um patrão, um senhor. Veja que Paulo era um homem tremendamente usado por Deus, mas ele enfrentava, os seus inimigos religiosos que sempre apareciam para confrontá-lo. E ele então os confrontava também e arriscava a sua vida. Sofreu, apanhou, foi preso, morreu, lutando pelo reino de Deus. E nós vamos ver que ele sempre defendia o seu apostolado, dizendo que recebeu não de homens, mas de Deus, Ele teve um encontro pessoal com Jesus, ele aprendeu diretamente com Jesus, ele imitava Jesus, por isso ele podia dizer, sede meus imitadores, Por quê? Porque eu sou imitador de Cristo. Então ele era um exemplo em todas as coisas, não era só na palavra, mas era na obra que fazia, era nos milagres que realizava. Então veja só, não era só palavra. Tem muita gente hoje aí que é exemplo realmente na palavra, não é exemplo no ensino, mas não é exemplo na fé, não é exemplo no resultado prático, do crescimento do reino de Deus, não ganha almas, pessoas que não são usadas por Deus. Por quê? Porque são pessoas que não são mordomos fiéis, não são mordomos do jeito que Deus quer que sejamos. Então nós temos que produzir no reino de Deus. E não apenas falarmos ou escrevermos, mas fazermos a obra de Deus. Praticarmos a obra de Deus. E ver resultado. Se você não tem resultado, é porque não está fazendo do jeito que Deus quer. Porque Deus é prático. Sempre tem um resultado prático. Existe um crescimento real do reino de Deus. Conclusão. A palavra contada pelo Senhor Jesus diz respeito a todos nós. A palavra de Deus nos alerta. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Lucas 12, 46 e 47. A vinda do Filho do Homem é certa, que ele nos encontre fiéis, prudentes e vigilantes para o arrebatamento.
Ora, vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então a advertência aí é clara. Para aquele que é negligente, aquele que é infiel na sua mordomia, a Bíblia diz bem claro, olha, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, a hora que ele não sabe, então ele não está pronto, e ele é encontrado infiel. E diz bem claro, olha, para aquele que sabia da vinda do seu Senhor e não se aprontou. Então existem dois tipos aí de servos infiéis. Aqueles que estão vivendo como se o seu Senhor demorasse muito, não sabe nem quando vem. E existem aqueles que sabem da vinda iminente de Jesus, mas vivem de qualquer maneira. Então são dois tipos de servos infiéis aí. Uns que não estão apercebidos, não estão preocupados com a vinda de Jesus. E existem aqueles que são alertados, sabem que de repente, qualquer momento, Jesus pode chegar, e mesmo assim não se preparam. Olha só. Então são dois tipos aí de servos infiéis, negligentes, que serão então deixados. Enquanto os servos fiéis, prudentes, aqueles que estão trabalhando, estão em comunhão com o Espírito Santo, estão produzindo no reino de Deus, esses subirão no arrebatamento e receberão galardão no tribunal de Cristo. Então sejam desses servos fiéis. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Se você está doente, enfermo, nós vamos orar agora. Você recebe a cura em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Recebe por filhos agora aqueles que se chegam a Ti, arrependidos de seus pecados, crendo que Jesus Cristo morreu por nós, levando sobre Ele nossas dores, enfermidades, maldições, levando sobre Ele todos os nossos pecados. Ó, regrada a luz de grande força, rabe graça, ai grafistas estranho. A graça de Deus se tem revelado, trazendo salvação a todo aquele que crê. Em nome de Jesus, receba o perdão de Deus, receba o Espírito Santo agora. Você que está doente, enfermo, em nome de Jesus, repreendemos agora, em nome de Jesus. Solta essas vidas, toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Toca neles agora, Senhor. Oh, Senhor, essa chikungunya. Oh, Deus, essa doença maligna que está aí pegando todo mundo, em nome de Jesus, esse sarampo. Solta essas vidas em nome de Jesus. Todo mal que está sobre essas vidas, em nome de Jesus, vai para agora. Solta em nome de Jesus. Solta agora. Pai, vem, Senhor, com a tua mão saradora sobre eles e toca fazendo milagres em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí, próximo trimestre, semana que vem, estaremos estudando nas revistas da CPAD com o tema O Governo Divino em Mãos Humanas. Liderança do povo de Deus em primeiro e segundo livro de Samuel. Lembrando de quem deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Nosso telefone 99991520454. Nosso e-mail henriquelhas@hotmail.com. Entre em contato conosco e nós estaremos aí.